nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças, paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira para estudarmos a palavra do Senhor. E nesse momento eu quero orar juntamente com os irmãos que estão aqui presentes e também os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais. Essa quarta-feira é uma quarta-feira que nós vamos estudar o capítulo 15 do livro de Josué, onde nós vamos ver a ordem de Deus e também a herança que o povo vai começar a receber. Então eu quero orar nesse momento com você. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua graça e bondade. Te agradecemos, Pai amado, por este dia maravilhoso, Pai amado, que o Senhor preparou para trabalharmos. E o Senhor também, Pai amado, nos concede essa noite para o nosso descanso físico e mental. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua mão potente e poderosa esteja abençoando a vida de cada irmão presente e aqueles que estão nos acompanhando através deste meio de comunicação. E que o teu nome seja glorificado do nosso meio. Também te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor, Pai amado, abençoe cada família, cada chefe de família, cada irmão, cada irmã e seus filhos, seus familiares. Pai, também te pedimos que o Senhor, a cada dia, Pai amado, possamos ter a esperança em Ti, porque a nossa esperança está firmada no Senhor. E também, Pai amado, esse momento que estamos passando de pandemia, que possa passar e que possamos retornar à Tua casa
para glorificarmos, exaltarmos o Teu nome e os projetos que o Senhor tem colocado em nossos corações. No nome de Jesus Cristo, abençoe cada irmão presente e também ilumine a mente de cada um para que possamos compreender a Tua palavra e dela tirarmos lições. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos desde já pela Tua palavra que vai ser lida e dessa, Pai amado, possamos tirar lições para as nossas vidas, porque entendemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Graças te damos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Josué, capítulo 15. Nós não vamos ler todo o capítulo, de 1 a 63, mas nós vamos meditar nesses 4 parágrafos que tem o capítulo e tirarmos lições para as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia. Na minha está as heranças das 9 tribos e meia e a herança de Judá, neste capítulo, começando por ela. Nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte, aonde é citada as 2 tribos e meia, e a partir do verso 6 ao verso 15, nós vamos ver Calebe e Josué tendo uma conversa, e no versículo 12 do capítulo 14 diz: dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvir-te que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Então, assim, no capítulo 15, depois da conversa de Josué e Calebe, no capítulo 15, nós vamos ver Calebe possuindo essa terra. Veja aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 12, nós vamos ver a herança dos filhos de Judá. E o tema desta noite é a ordem de Deus e a herança de Israel. Nós sabemos que todo o livro de Josué, o tema central é a terra, a distribuição da terra, a conquista da terra e as promessas de Deus sendo cumpridas. Então é muito importante nós observarmos as promessas de Deus. Deus, ele promete, ele cumpre e continua cumprindo as suas promessas. E aquela que ele fez para nós como igreja, também ele vai cumprir essas promessas. Então, do verso 1 ao verso 12, nós vamos ver que a primeira tribo que vai receber a terra é a tribo dos filhos de Judá. Então, do verso 1 ao verso 12, a tribo dos filhos de Judá se instalou ao sul de Canaã, especialmente na zona montanhosa a oeste do Mar Morto. Então, essa é a maior parte da terra, então é dada aos filhos de Judá. Quem era Judá? Filho de Jacó, o 4º filho de Jacó, né? Então, vamos ver aqui um pouco sobre ele. Então, Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 29, verso 35. Também aparece como líder entre seus irmãos em Gênesis 37, quando os irmãos de José, com ciúme dele, pegam o menino e tentam matar. Então Judá, ele intervém naquele momento e não permite que os irmãos cometam aquele homicídio, mas pede que seja vendido para os mercadores que estão caminhando para o Egito. Também recebeu de Jacó a bênção do cetro. Então, Jacó o abençoou em Gênesis capítulo 49. E também foi antepassado de Davi. Então, a tribo de Judá é uma tribo importante. Por quê? Porque dela vem Davi, e também nós vamos ver isso em Ruth capítulo 4, verso 12, 18 a 22. E vamos ver também que de Judá saiu Davi, e de Davi saiu a linhagem de Jesus Cristo, em Mateus 1, 3. Então, essa tribo aqui, ela é a primeira,
e por isso é muito importante na história de Israel e também para nós, como a continuidade de Israel. Judá aparece aproximadamente 843 vezes na Bíblia, então é um nome bem significativo. Também, na divisão da terra, essa tribo recebeu a maior parte do sul da Palestina, que nós vamos ver no capítulo 15, de 1 a 12, como já estamos vendo, e também do verso 20 ao 62. Então, eles receberam a maior parte ali no sul da Palestina. Qual é a lição que esse 12 versículos nos traz? Primeiro, nós vamos ver a ordem de Deus a Josué para que ele perseverasse, se mantesse fiel à palavra, meditasse nela dia e noite e também fizesse se cumprir no meio de Israel. Nós vamos ver também a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. E essa promessa ela está sendo cumprida agora, neste exato momento do capítulo 15. E a primeira tribo a ser abençoada é a tribo de Judá. Nós vamos ver também uma lição para nós, ou seja, a promessa que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, Josué e agora está se cumprindo. Deus também fez promessas para nós, e nós vamos ver também nesse texto. Então nós precisamos nos alegrar, porque esse do versículo 1 ao 12 também tem grande alegria aqui. Por quê? Porque estão recebendo essa promessa, ou seja, eles estão desfrutando nesse momento da promessa que Deus fez ao pai Abraão. Então é motivo de alegria. Não há aqui grandes guerras como houve, mas há um momento de festa, um momento de júbilo, um momento em que eles vão desfrutar daquilo que Deus prometeu, apesar que eles não mereciam nada. Assim também como nós não somos merecedores também de nada. Ganhamos a herança por causa da bondade, misericórdia, o amor e a esperança que Cristo Jesus nos deu, assim como Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. O segundo parágrafo desse capítulo está do verso 13 ao verso 19. E talvez esse seja o parágrafo do capítulo 15 mais pregado, né? Mas as pessoas se detêm mais nesses versículos de 13 a 19, porque a herança de Josué, de Caleb, está exatamente na terra de Judá. Então, Josué abre aqui esse parágrafo no capítulo 15 exatamente para se concretizar a conquista da terra que Caleb teve, né? Que nós vamos ver a conversa de Josué do capítulo 14, do verso 6 ao verso 15, e agora, no capítulo 15, nós vamos ver como é que Caleb vai conquistar essa terra. Então, do versículo 13 ao versículo 19. Então, Caleb conquista Hebrom. Essa passagem também ela está registrada em Juízes, capítulo 1, do verso 11 ao verso 15. Principalmente do versículo 16. Versículo 15, 16, 17 e 18, quando Caleb faz uma promessa aqui. Então, Josué e Caleb são dois jovens, aqui já estão bem avançados em idade. Josué já tem mais de 100 anos, Caleb tem 85 anos aqui, mais de 85 anos. Então, são dois jovens que eles nos trazem duas lições muito importantes para nós hoje. A primeira é a confiança, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ou seja, na promessa, na esperança que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então eles confiaram desde o início. Tanto é que somente Josué e Caleb entram na terra. Eles entram na terra de Canaã e conquistam essa terra.
Josué como grande líder governador e Caleb também recebendo a sua herança. Por que tudo isso? Por causa da confiança. E essa mesma confiança nós temos que ter em Cristo Jesus. Nós não podemos perder a esperança. Mesmo diante do deserto, 40 anos no deserto, nós vamos ver que Josué, ao adentrar na terra de Canaã, ele perde o seu líder, que é Moisés, e Caleb está esperando a herança há 45 anos. Mas nem por isso eles deixaram de confiar e nem mesmo murmurar. Então, a confiança, ela é muito importante. Confiança que é crer, é acreditar, é se lançar sobre essa promessa. Como, por exemplo, Pedro andou sobre as águas sob a palavra que Cristo deu a ele. Então, aquilo é fé. Então, a fé, nós precisamos exercitar ela todos os dias, na esperança que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eles só chegaram aqui porque eles confiaram no Senhor. Quando eles retornam de espiar a terra, eles dão um bom relatório, um relatório que trouxe esperança no coração do povo de Israel. Uma outra lição que Caleb e Josué nos trazem é a perseverança. Então, Caleb perseverou durante 45 anos, aguardando a bênção, e Josué perseverou basicamente desde o momento em que Moisés o chamou para ser seu auxiliar. Então, nesse momento aqui, ele ainda está trabalhando. Por quê? Porque vai levar 7 anos para ele poder distribuir toda a terra. E agora que começou a distribuição da terra com a tribo de Judá. Então, são 2 homens perseverantes nas promessas do Senhor. Então, nesse texto, nós vamos ver como Caleb venceu os gigantes e conquistou a sua herança com a ajuda do seu sobrinho Etiniel. Então vamos ver aqui Etiniel, ele é muito importante nesse texto aqui de Josué. Mas vamos ver antes algumas informações importantes de Hebron. Hebron significa companhia. Cidade muito antiga, situada 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Abraão, Isaque e Jacó apreciavam Hebron e ali ficava a sepultura da família. Gênesis capítulo 23 e capítulo 35. Então nós vamos ver que Hebron é uma cidade muito importante, aonde Judá vai tomar posse, e no meio dessa posse de Judá está a posse também de Caleb. Então, aonde estava, toda vez, com certeza, quando essas pessoas se reuniam, eles lembravam de Hebron, porque lá estava o sepulcro, de seus familiares. Também, nós vamos ver, Hebron foi dada a Caleb. Nós vimos aqui agora em Josué capítulo 14, verso 6 a 15, na conversa que ele teve, e se tornou uma cidade de refúgio. Então, toda vez que esses pais, eles precisavam tirar um tempo para descansar, eles iam para Hebron. E também, por 7 anos e meio, foi sede do governo de Davi. Nós vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo 2, verso 11. Então, os exércitos de Davi, eles estavam nessa região de Hebron. Então, por 7 anos e meio, foi sede do governo de Davi. Era uma área muito bonita e também muito boa para estar. E também a terra de Hebron. Hebron se produzia muito, de maneira excelente, 2 tipos de cultivo: uvas e também azeitonas. E nós vamos ver daqui a pouco por que isso é importante. Os irmãos que trabalham nessa região com plantio sabem que a terra precisa ser boa, de excelência, para poder produzir em grande quantidade. Então, a cidade de Hebron era também uma cidade conhecida
como uma cidade boa para cultivar uvas e também azeitona. Vamos ver um pouco sobre a vida de Otiniel. Veja aí na sua Bíblia o versículo 16. E aqui é muito interessante, a gente precisa entender o contexto, não se assustar com ele, porque no Antigo Testamento era permitido o casamento entre parentesco, né? E aqui nós vamos ver um desses. Então veja aí, disse Calebe: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Acsá por mulher. Verso 17: tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Aquiná por mulher. Então, os dois primos aqui, né, se casaram. Aquele que era sobrinho se tornou genro agora de seu tio, né? Verso 18, aqui no verso 18 nós já vamos ver ela indo, né? Ela indo com o seu primo, né? Agora seu marido, né? Então veja aí, esta quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, ou seja, seu tio Calebe. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Ou seja, você já não estava indo com o seu futuro esposo? Por que você retornou? O que é que você quer? Então, talvez dentro do enredo aqui, esse era o melhor momento para se fazer um pedido ao pai. Por quê? Ora, Otiniel venceu, né, e por isso ele está recebendo a esposa. A terra agora está toda conquistada, né, através de Calebe e ele, e também agora um casamento, né, entre os primos. E ela não perde a oportunidade, é uma mulher além do seu tempo, né, não sabemos a sua idade nem dele, mas uma mulher além do seu tempo. Então ela desce, né, do seu animal e ela faz um pedido. Respondeu ela: dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então aqui é muito importante, porque não adianta ter terra, bastante terra, mas não ter com quem irrigar. Então ela, de maneira muito esperta aqui, ela demonstra isso exatamente nesse versículo. Filha de Calebe, dada em casamento a Otiniel, seu primo. Então era normal aquele tipo de casamento. Nós vamos ver até mesmo, né, entre irmãos e etc. Nós vamos ver também que, nesse texto eu quero destacar aqui, o pedido dela: dai-me também fontes de água. Você lembra de quem? Aqui, quando você lê essa frase, dai-me também fontes de água. A gente lembra da mulher samaritana, né? Capítulo 4 de João, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. Então, no capítulo 4, verso 14, Jesus diz assim para ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Acsá pede ao seu pai é para irrigar a terra, para que a terra dê fruto. E aqui, a terra que a mulher samaritana, a água que a mulher samaritana pede, dai-me, quando ela pede da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, é para irrigar o seu coração. Ou seja, esta mulher, ela teve a sua vida irrigada pelo Senhor Jesus Cristo e nunca mais ela foi a mesma. Ou seja, ela mudou o seu comportamento, mudou o seu caráter, se tornou uma missionária, né, aos samaritanos ali, levou uma boa notícia. Então, quando a água viva, ela nos encontra, nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essas
são as lições que nós tiramos aqui do capítulo 15, do verso 13 ao verso 14, ao verso 19, tanto de Josué como de Caleb, e também de Otiniel aqui, que também, Otiniel, ele foi juiz, o primeiro juiz em Israel. Quando a gente vai ler Juízes, capítulo 3, de 7 a 11, nós vamos ver que ele foi o primeiro juiz. Otiniel, ele foi importante na vida de Israel, e um homem usado por Deus. Ele era líder militar, ele era libertador e ele era governador, né? E ele foi juiz como governador no meio do povo de Israel. E desde a morte de Josué até a escolha de Saul como rei, aí entra no livro dos reis, o povo de Israel foi governado por este juiz. Então nós vamos ver a importância dele. Eu creio que Otiniel e Acsá eram dois primos muito próximos, e com certeza Josué, Caleb já tinha observado o carinho que eles tinham um pelo outro. Então ele lança aquele desafio, e com certeza um homem de guerra, ele toma aquilo como sua herança, né? Ou seja, não só da terra, mas também a esposa, né? Literalmente, o cara tinha que lutar pela mulher, né? Então, as mulheres, e aqui é muito importante porque dentro do nosso contexto hoje social, onde as pessoas dizem que têm a mente aberta, né, para muita coisa, talvez vão criticar isso aqui, dizendo que essa Acsá era o prêmio, né? Ou seja, um prêmio. Mas na realidade, ela foi muito valorizada pelo seu pai, foi muito valorizada pelo seu futuro esposo. Eu creio que hoje, qual é o pai e a mãe que não quer um genro como Otiniel, né? Um homem que diz, não, eu vou lutar pela minha esposa, porque eu a amo, porque eu entendo que ela é de Deus para a minha vida, né? Então, era uma mulher valorizada, por isso que eu digo que ela era além do seu tempo, né? E este homem também que foi grandemente usado nas mãos do Senhor. Nós vamos ver o terceiro parágrafo aqui, que vai do verso 16 ao verso 62, aonde vai ser realmente agora distribuído às cidades, né? Então, há mais ou menos do verso 16 até o verso 62, aonde vai ser distribuído aí do verso 20 até o verso 62, onde vai ser distribuído aqui as cidades a Judá por cada cabeça. Você lembra que no capítulo anterior houve a escolha de 3 personagens importantes para a distribuição da terra. Um deles são os sacerdotes de Israel, ou seja, aqueles que tomavam conta, né, da vida espiritual de Israel. Eles estavam como líderes para distribuir essa terra, assim como Josué, e assim também como cabeça de cada família. E nós vamos ver isso exatamente aqui do versículo 20 até o 62. Há mais ou menos aqui entre 95 e 112 cidades e aldeias. Isso é muito importante, por quê? Porque a tribo de Judá era muito grande, ele recebe o maior número a maior extensão de terra, e eu quero aqui, nesse momento, fazer uma aplicação para as nossas vidas como promessa. Esse texto, ele é difícil de ler, porque há muitos nomes diferentes, nomes de cidades diferentes, então a leitura se torna cansativa, a leitura se torna penosa. Mas se você vê aí no final de cada parágrafo, ele vai dar o número de cidades e de aldeias que cada cabeça de cada família está recebendo, ou seja, está recebendo a herança, né, que foi dado ao pai Abraão. Então, nós também temos uma herança. Nós temos uma herança. Eu quero ler sobre a nossa herança
aqui eles já estão recebendo a sua herança, né? Ou seja, a herança que foi prometida aqui à terra, mas nós também temos uma herança. E essa herança ela está registrada em João capítulo 14, de 1 a 3, quando Jesus diz aos seus ouvintes ali primários: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, veja aqui o princípio da conquista da terra. Então, qual é o princípio da conquista da terra? Que o povo creu. Creu em quê? Creu na palavra de Josué e Caleb quando eles levaram aquele relatório. Então, o povo creu. O povo creu na promessa dada a Abraão, creu na promessa dada a Isaac e a Jacó. E Moisés também creu. Por quê? Porque quando Deus chama para ele ser o líder de Israel, tirando do Egito até Canaã, ele creu. Quando Josué está ali chorando a morte de Moisés e Deus o anima, ele creu. E nós vamos ver Caleb, depois de 45 anos, continuando a crer, e ele até diz que ele tem a mesma força, mesmo tendo 85 anos. Então, veja que o princípio ele é imutável. Por mais que a gente passe por essa pandemia que estamos passando e venha outras pandemias, nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar firmes. Então, quando Jesus ele faz essa promessa, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ou seja, o povo agora está feliz, está alegre porque está recebendo a terra. Não é verdade? Está recebendo a terra. Né? De quem? De Josué, dos líderes espirituais de Israel, e ali está representado cada chefe de família. Então, nesse momento está todo mundo alegre. Mas Jesus diz para os seus discípulos e para nós: não se turbe o vosso coração. Então, mesmo diante de qualquer adversidade, nós precisamos estar com a nossa fé alicerçada em quem? Em Deus e também em Jesus. E é isso que ele diz nesse texto. Credes em Deus? Sim, credes também em mim. Por quê? Porque na casa, verso 2, porque na casa de meu pai, que vocês estão dizendo que crê que é Deus, há muitas moradas. Ou seja, há morada para todo mundo. Então, a promessa da terra a nós também foi dada. Amém? Ela foi dada a nós. Então está aqui neste texto essa promessa, baseado em quê? Baseado na fé, na esperança, na confiança em Deus e também em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, se assim não for, eu não teria dito para vocês que eu iria preparar lugar. Então, eu preciso ir para preparar este lugar. E o verso 3 diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então, olha aqui a promessa. Né? Então, veja, promessa tríplice. Primeiro, nós temos que crer em Deus, crer também em Jesus Cristo. Nós precisamos crer também nesta morada que ele foi preparar para nós, ou seja, se não fosse assim eu não teria ido, e também na volta, ou seja, essa volta aqui, ela acontece de duas maneiras, ou seja, quando Jesus ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, amém? E ele diz também: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. O que é que ele diz em Apocalipse? Eu estou andando no meio da igreja. Então, Jesus também está presente na pessoa do Espírito Santo, conosco. Amém? Então, nesse sentido, Jesus já voltou. E nós precisamos crer nisso. Quando vamos evangelizar, quando estamos orando, quando estamos na igreja cultuando a Deus, nós temos que entender que nós estamos diante dele. Amém? E ele precisa receber, deve receber a nossa adoração. Então, voltarei. Segundo sentido aqui é voltar naquele dia para buscar a sua igreja. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Então, esse é o desejo do coração de Jesus. Esse é o desejo também do próprio Deus. Ou seja, que a igreja esteja com Ele. Amém? Então, essa é a nossa esperança também. Israel já está começando a receber a sua herança. Eu não sei como vai ser na glória. Mas o que sei é que a promessa está aqui e eu preciso, a cada dia, perseverar com fé e confiança, sem esmorecer nesta caminhada, mesmo diante das adversidades, porque tudo isso vai passar. Se você observar, nós, todos os dias fazemos a mesma coisa. Deus nos dá o dia, a gente trabalha, a gente produz, chega à noite, a gente dorme, no outro dia a mesma coisa. Mas vai chegar um dia em que tudo isso vai mudar, quando Cristo vir buscar a sua igreja. Então, ele prometeu que ele vai voltar e o desejo dele é que nós estejamos com ele. Assim também o povo de Israel, que está nesse momento tomando posse da terra. Amém? E finalizando aqui no último verso, verso 63, é uma advertência, né? Nós vimos aqui do verso 20 ao 62 as cidades de Judá, onde eles receberam, e agora nós vamos ver uma advertência sobre a tribo de Judá. Então veja aí o verso 63, porque os filhos de Judá não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Alguns afirmam que os filhos de Judá foram gananciosos. Então, alguns escritores, pesquisadores, dizem que eles foram aqui gananciosos. Por que eles foram gananciosos? De não expulsar os jebuseus, mas que eles permanecessem na terra para cobrar impostos sobre a terra. Então, eles pecaram. Mas esse não foi o pecado, talvez mais grave. Mas o pecado mais grave de Judá foi que eles deixaram aquele povo na terra, não expulsaram e se envolveram com os seus deuses. Então nós vamos ver que isso, ele perpassa por toda a Bíblia. Então, os jebuseus, eles vêm dos jebus, que significa pisada. Então, eles vão ser ali o espinho, no calcanhar do povo de Israel. Nome de Jerusalém. Quero ler um texto aqui que os irmãos vão lembrar que nós estudamos Neemias, E vocês sabem que Neemias é o último livro da Bíblia, Amém? Então é o último livro a ser escrito, aonde Neemias ele vai reconstruir Jerusalém novamente. E quando ele está no capítulo 9, verso 8, quando ele está ali levando o povo ao momento de consagração, um momento de arrependimento e confissão de pecados, ele diz assim: achar-te o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigantes, e cumprir-te as tuas promessas, porquanto és justo. Então veja, esse texto ele é muito importante, porque aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Ou seja, Deus deu a terra e ainda ajudou eles a conquistarem, como foi aqui com Otiniel. Amém? Então Otiniel entendia, assim como Caleb, que Deus ia dar força para eles conquistarem e tirarem os gigantes e conquistarem a terra. Eles fizeram isso. E por que os filhos de Judá também não fizeram isso? E esses jebuseus, eles vão ser um problema. Eles vão depois tomar essa terra novamente, e lá na frente, mais ou menos 550 anos depois, Davi ele vai reconquistar essa terra novamente. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui? Primeiro,
A promessa de Deus, ela já foi dada a nós. Foi a promessa que ele nos deu a terra e que ele vai voltar. Amém? Agora, cabe a nós a cada dia conquistar essa terra. Como vai dizer João, desenvolvei a vossa salvação. E a pergunta que esse texto nos traz é a seguinte: quais são os gigantes e quais são os jebuseus que nós precisamos tirar da nossa terra, da nossa vida, que nos impede a desenvolver o nosso ministério, a nossa vida cristã, a nossa vida de oração, a nossa vida com a palavra. Amém? Então, o verso 63 nos traz essa exortação. As promessas já foram nos dadas. Cristo já morreu na cruz do Calvário, ele já ressuscitou, ele já subiu aos céus, o Espírito Santo já está em nós fazendo morada, mas nós precisamos pedir forças a Deus para expulsar aqueles que ainda estão na terra e que impedem nós crescermos. Então, o último verso, ele nos traz essa lição. E cada um de nós precisamos fazer uma reflexão para entendermos quem são esses gigantes que a gente precisa tirar das nossas vidas para que possamos desenvolver a nossa vida cristã, ou seja, o aqui e o ainda não. Nós já desfrutamos das bênçãos de Deus aqui, mas ainda não por completo. Amém? Por isso que João 10:10 vai dizer que o diabo não veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, nós sabemos que ele é o nosso adversário, o mundo é o nosso adversário e também a nossa própria inclinação da carne é o nosso adversário. Então, nós precisamos ver quais são os gigantes e quais são os jebuseus que a gente precisa tirar da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e que nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai, amor.